Cristo. Amém? Amém, igreja. De veras eu estou alegre, meu coração está jubiloso, meu espírito está quebrantado na presença de Deus, por ter ouvido que a igreja glorifica a Deus. A Bíblia Sagrada nos ensina a glorificar a Deus até na hora do vale. Mas eu creio que nessa noite, o Deus que fez essa promessa, Ele vai cumprir, Ele está cumprindo e Ele cumprirá nas nossas vidas. Aleluia! De antemão eu quero externar minha gratidão a Deus, que pelo seu aval nos dera a oportunidade de estar aqui nessa noite. O inimigo, ele tentou e tentou. Hoje, logo à tarde, pastor, eu fui viajar para o interior, passar um dia lá na casa do meu amado irmão Israel, que veio comigo. E no meio do caminho, às 5 horas da tarde, faltou gasolina no meio do caminho lá da moto. E não tinha gasolina, e todos nós estamos sabendo que não tem gasolina nas redondezas. E eu fiquei com fé, mas eu não sabia de onde era que nós iríamos arranjar gasolina naquele meio do mar. Era uma légua, 6 quilômetros da cidade onde nós estávamos, lá no mato, e nós não poderíamos empurrar e nem chegaríamos acima. Mas antes disso acontecer, eu falei para o meu irmão: Deus proverá. Tu crê? Ele disse: eu creio. No meio do caminho faltou gasolina, mas Deus enviou um vaso. Ele usou um incrédulo para emprestar gasolina para o seu servo, para que hoje eu esteja aqui e você receba algo da parte de Deus. Aleluia, eu agradeço essa oportunidade, aleluia, de louvar a Deus ministrando a palavra. O pastor dessa igreja, o pastor José Filho, que 2 anos atrás esteve na nossa congregação em Lagoa do Mato e foi usado tremendamente, poderosamente por Deus, para confirmar o ministério que Deus terá na minha vida. Glória a Deus. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro do profeta Joel. Nós iremos ler 2 textos para a nossa meditação, para a nossa edificação espiritual. Amém? Glória a Deus. Diz a Bíblia que quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Nós temos que nos apresentar diante de nosso Deus com algo nas mãos, com algo no nosso coração, com algo que chame a atenção de Deus. Aleluia. Nós iremos ler alguns versículos, livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo de número 23 ao número 28. E diz assim a palavra de Deus: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus. Aleluia, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporada e a seródia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e pela lacusta, e pelo pulgão, e a oruga, e o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que sou o Senhor seu Deus, e vós e vosso Deus, e ninguém mais. Aleluia. E o meu povo não serás envergonhado para sempre. O versículo chave diz-nos a Bíblia: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Aleluia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, parafrasearmos esse texto da Bíblia Sagrada e vemos o cumprimento dessa promessa. Cumprindo-se os dias de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles
línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Repita comigo: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Amém. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, meu Deus, o Senhor nos enviou até aqui. Meu Deus, também eu vim para receber algo de Ti, porque a Tua palavra nos ensina que ela é a espada de dois gumes. Meu Deus, no momento que eu estiver ministrando, eu entrego, meu Pai, a minha vida nas Tuas mãos, e que diante dessa igreja, Pai, o Senhor possa falar, usar, meu Deus, como instrumento. Ó Pai, eu vim aqui falar aquilo, meu Deus, que estão necessitados de ouvir. Meu Deus, e aqueles que já foram cheios do Espírito, receberam a Tua promessa, ó Pai, do Espírito Santo, renova eles, meu Deus, que o Senhor possa transbordar, aleluia. E aqueles que estão esperando ansiosamente, ó Pai, pela Tua promessa, nessa noite eu creio na manifestação do Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. E quem crê diz amém. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do eterno Deus, aquele que criou os céus e a terra. Aleluia. A Bíblia Sagrada nos ensina, meus amados, uma história de Israel. E como a Bíblia Sagrada nos ensina que este livro é um livro de biografias, grandes biografias de homens de Deus. A biografia desses homens é que nos inspira a ser transformado pelo Espírito Santo, pelo Deus Todo-Poderoso. Eu creio que você preparou algo de Deus nessa noite para trazer diante do altar de Deus. Eu creio que essa igreja se consagrou durante dias. Eu creio que essa igreja se preparou. E quando a igreja se prepara, diz-nos a Bíblia que um profeta exortando, ele disse: prepara-te, Israel, para encontrar que o Senhor vosso Deus. E nessa noite eu creio que nós iremos também encontrar com Deus nessa igreja. Aleluia. Eu quero que levante a mão só aqueles que ainda não professaram a fé em Cristo Jesus. Tem alguém que ainda não é crente neste lugar? Aleluia. Então Deus, Ele quer falar conosco, meus amados. Aleluia. No momento que o povo de Deus estava passando por uma dificuldade, Deus levanta um homem chamado Joel, e este nome significa o Senhor Jeová é Deus. Aleluia. O povo estava sofrendo uma devastação. Diz-nos a Bíblia que pestes, gafanhotos teriam comido, aleluia, o suprimento daquele povo. Diz-nos a Bíblia que essa terra era uma terra próspera. A Bíblia Sagrada nos ensina que naquele tempo havia azeite, havia trigo e havia mosto na terra de Judá e na terra de Israel. Meus amados, para entendermos isso, toda vez que a Bíblia Sagrada diz que havia mosto, havia azeite e havia trigo, significa que o povo era abençoado por Deus. Mas todavia, quando a Bíblia Sagrada nos indica e nos fala que o povo de Israel, ele sempre estava deliberadamente pecando com o Senhor vosso Deus, ele estava sempre voltando atrás. Desde a antiguidade, quando Moisés foi usado por Deus para trazer o povo, para libertar o povo do Egito, diz-nos a Bíblia que sempre aquele povo era incrédulo, aquele povo via a manifestação de Deus no meio da caminhada, aquele povo era suprido por Deus no meio da caminhada para a terra santa, para uma terra que Deus tinha prometido. Mas a Bíblia nos ensina que este povo era incrédulo e sempre estava olhando para trás, murmurando. Então, meus amados, aqui também nós encontramos um povo que se distanciou um pouco da presença de Deus, e Deus deixou que acontecesse isso. E diz-nos a Bíblia que uma praga veio e comeu tanto de legumes
e outra praga veio e comeu o que restou, e outra veio e comeu o que ficou, e assim devastando tudo o que aquele povo tinha. Aleluia! E muitas das vezes, quando nós encontramos isso na Bíblia, é porque o povo não dava ouvidos à voz de Deus. E quando se encontra, meus amados, deste modo, sempre Deus cuida em levantar profetas em Israel para trazer o povo de volta à sua presença. E nesse momento histórico, a Bíblia nos ensina que isso foi escrito há 750 anos antes de Cristo. Aleluia! Um povo que conhecia a Deus, um povo, meus amados, que estava vendo o que Deus fazia no seu meio. Nesse momento o povo está em desespero, porque o contexto desses versículos nos diz que o povo começou a buscar a Deus, começou a suplicar a Deus e dizer que dependia de Deus. Mas nesse momento, quando o povo faz isso, a Bíblia nos ensina no livro de Isaías que o povo também louvava a Deus, que o povo também adorava a Deus. Mas Deus, conhecedor do coração do homem, disse ao profeta Isaías que aquele povo honrava com os lábios, mas o coração estava longe da sua presença. E nesse momento, meus amados, no livro de Joel, o livro de um profeta, a qual a Bíblia diz que é um dos profetas menores, aleluia, diz-nos a Bíblia que Joel, sendo usado por Deus, começa a exortar o povo. Aleluia, eu estou pregando esse contexto para você entender até onde nós queremos chegar nessa noite, até onde Deus vai falar com o seu coração, para que você venha entender que o Deus a quem nós servimos supre todas as nossas necessidades. E como Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. Aleluia, nós também devemos crer, porque isso é benigno, para que Deus venha nos abençoar. Aleluia. E diz-nos a Bíblia que o profeta Joel, ele diz: adorai a Deus, rasgai não as vossas vestes, mas o vosso coração diante de Deus. O que era que o profeta queria dizer com isso, meus amados? O povo estava servindo a Deus apenas com bens materiais, apenas com aquilo que é material. Aleluia, aquilo que eles usufruíam, aquilo que eles não tinham de melhor, eles estavam dando a Deus. Mas Deus disse para o profeta que a necessidade do povo era jogar nos pés do Senhor aquilo que estava dentro do seu coração, o desejo mais profundo de sua alma. Jesus Cristo, certa vez, aleluia, ele disse para um povo incrédulo que nós tínhamos que crer de todo o entendimento, de todo o nosso espírito e de toda a nossa vontade. E ele disse que os profetas e a lei se constituíam em amar de todo o coração o vosso Deus e o seu irmão como a si mesmo, o seu próximo como a si mesmo. E nesse momento eu também encontro isso, aleluia, que quando o povo começa a adorar a Deus, quando o povo recebe a exortação do profeta e ele começa a obedecer, como diz-nos a Bíblia nos livros do Antigo Testamento, que um certo profeta se levantou e disse: crede Israel no vosso Deus e honrai os vossos profetas e sereis prósperos. E quando o povo começa a honrar a Deus, diz-nos a Bíblia que o profeta Joel, ele ensina o povo a fazer um jejum, a se vestir de pano de saco, a dizer para Deus que eles dependiam novamente de Deus, a dizer para Deus que já não importava mais aquele bem material que eles tinham, ainda que a figueira não tivesse viva, ainda que eles não tivessem nada, eles seriam humildes diante de Deus. E nós vemos o que se cumpriu nos versículos que eu acabei de ler para essa igreja, que Deus disse
e o povo tinha que ouvir a sua voz, e quando eles ouvissem a voz de Deus e obedecessem, Deus começaria a restituir, Deus começaria a trazer de volta a chuva temporã e serôdia que era de costume no Israel, porque naquele tempo não havia chuva. E quando diz chuva na Bíblia Sagrada, nós entendemos que chuva é algo divino, é algo sobrenatural, é algo que Deus, por determinado tempo, vê quando nós estamos necessitados e envia. Aleluia. Todos nós sabemos, meus amados, que para crescer uma semente, ela tem que morrer, ela tem que ser, aleluia, fortificada pela chuva. Aleluia. E eu creio que as pessoas que se encontram nessa igreja, neste recinto, estão sendo fortificadas pela chuva de Deus. Aleluia. E nesse momento histórico de Israel, Deus faz uma promessa de efusão do Espírito. Para entendermos um pouco, eu queria voltar mais atrás, no período em que os sacerdotes eram consagrados diante de Deus. Diz-nos a Bíblia que um homem, para ser consagrado a sacerdote, ele teria que ser apresentado quando menino, e teria que passar 15 anos pelo menos estudando as Escrituras. Meus amados, quantos jovens hoje perdem o seu tempo com festa, com bebedice, com coisas passageiras, e a Bíblia Sagrada nos ensina que nós temos que perder essa vida para ganhar em Cristo. A Bíblia Sagrada nos ensina que todos nós fomos chamados para o mistério diante de Deus. Todos nós que estamos aqui somos missionários de Deus. A Bíblia nos ensina que a missão primordial de Deus na terra é glorificar a Deus e fazer missões. Aleluia. Esse congresso é de jovens. Aleluia. Eu creio e eu vi nessa noite que tem jovens abençoados na cidade de Madalena. Certa vez, meus amados, eu vim a Madalena para uma festa, e Satanás, ele tentou tragar a minha vida, isso há uns 3, 4 anos atrás. Aleluia. Uma carreta iria tragando a minha vida no meio da estrada, mas o Deus a quem a minha mãe servia, a quem a minha avó servia, aleluia, ele foi fiel. E diz-nos a Bíblia que o profeta Joel, ele começa a dizer que veio a palavra de Deus a ele começou a exortar o povo. Aleluia. Ele dizia para o povo: porventura foi visto isso no tempo de vossos pais? Porventura foi visto isso no vosso tempo? Que vocês comecem a ensinar os vossos filhos, e os vossos filhos aos seus filhos, e os vossos filhos e os vossos netos, e assim de geração em geração. Aleluia. Glória a Deus. E nesse momento, quando uma criança era apresentada, aleluia, para ser sacerdote, ele passava pelo menos 15 anos. Aleluia. 15 anos ele tinha que perder a sua vida, ele tinha que renunciar aos seus desejos, ele tinha que renunciar à sua mocidade, ele tinha que renunciar os seus momentos de criança, ele tinha que renunciar uma alegria passageira, mas a alegria que Deus dera a ele era uma alegria maior. E diz-nos a Bíblia que sobre os sacerdotes Deus colocava o seu Espírito Santo, e são 3 categorias de homens que Deus escolhia no Velho Testamento para derramar o seu Espírito. Não eram todos, meus amados, como nós vemos hoje em dia. Diz-nos a Bíblia que Deus derramava o seu Espírito sobre reis, sobre profetas e sobre sacerdotes. Quem não tinha uma unção real, quem não tinha uma unção sacerdotal ou uma unção profética, não tinha o Espírito de Deus. Aleluia. E para ver se o jovem ele queria realmente seguir a profissão de sacerdote, depois de estudado 15 anos, ele tinha que estudar mais 10.
Aleluia. Ele tinha que negar mais 10 anos da sua vida carnal para edificar o seu espírito. E quando o homem ele começa a negar a si mesmo e começa a entregar a sua vida nos pés do Senhor, meus amados, eu creio e eu profetizo na sua vida que quando você começar a se entregar totalmente a Deus, Madalena vai ver o Deus que você serve, Madalena vai ver o Deus que nós professamos, o Deus que é a luz do mundo, o Deus que te chamou para a salvação. Aleluia. E o que nós vemos hoje é pessoas que já não querem mais ler a palavra, é pessoas, é jovens que já não querem mais vir para os cultos, meus amados. Aleluia. Eu estava conversando com o irmão lá fora e eu ouvi a conversa do irmão, que ele disse que ontem estava lotado. Aleluia, ontem estava lotado. Mas eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui, mas Ele trouxe você especificamente para falar contigo. Porque quando você está com o coração preparado, Deus começa a falar. Meus amados, e todos nós temos promessas diante de Deus. Deus comprou um povo, Deus decidiu amar Israel, e Ele mesmo disse: eu decidi amar Israel porque eu quero, não é por mérito algum. Nós não temos mérito, meus amados. Toda honra e toda glória é de Cristo, toda honra e toda glória. Então começa a glorificar e honrar a Deus, começa a glorificar e honrar a Deus, porque Deus vai restituir. Eu profetizo na sua vida, aleluia, segundo a palavra de Deus, conforme o texto que nós lemos hoje, que Deus iria restituir. Deus vai restituir a tua família, Deus vai restituir o teu casamento, Deus vai restituir os planos, os projetos que o gafanhoto, que Satanás tentou roubar na tua vida. Aleluia. Diz no livro de Eclesiastes que o melhor está por vir. Não murmure, não reclame, receba de Deus. Quando você estiver vendo tudo desabar na sua frente, creia no Deus que é poderoso para suprir as suas necessidades. Meus amados, e quando nós vemos que o homem era consagrado e era derramado o Espírito Santo, nós vemos que o povo daquela época só recebia algumas pessoas que eram cheias do Espírito Santo. Mas para entendermos melhor esse texto, o profeta Joel começa a profetizar: olha, chegará um dia que Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Isso não era comum, meus amados. Eles não estavam sabendo. Eles sabiam realmente que naquela época o Espírito era derramado somente a alguns, e o povo estava sedento. E o profeta Joel estava dizendo que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Então quando você clama a Deus, meu amado, você foi escolhido por Deus. Deus prometeu o Espírito Santo e Ele vai cumprir as promessas na sua vida. E eu quero te dizer, não olhe para o irmão que está do lado, não olhe para o irmão que está do outro, não olhe para trás, prossiga para frente, porque Deus, Ele é fiel para cumprir as promessas na sua vida. Aleluia. E naquele momento o povo se encontrara dessa forma, buscando a Deus, e Deus prometendo. Quando o homem busca a Deus realmente, Deus começa a prometer algo. E a Bíblia Sagrada nos ensina que Deus, Ele vela para cumprir as suas promessas. Me lembro eu, 2 anos atrás, Jesus me chamou. Aleluia. Eu me encontrava numa dificuldade tremenda aos olhos dos homens. Aleluia. E naquele momento da minha vida, Satanás já tinha destruído parte dela. Satanás já tinha destruído a metade da minha vida. Satanás já tinha colocado drogas na minha vida. Satanás já tinha trazido eu para o lado da prostituição. Satanás
Satanás já tinha, meus amados, esmiuçado, passado por cima de mim. E foi um dia que eu me encontrei no e Deus falou comigo que o que eu necessitava o homem não poderia me dar. E certo dia um amigo meu que eu conheci no mundo, ele se tornou crente, foi chamado por Deus e ele me convidou para um congresso, para uma cruzada, e eu necessitado fui. E quando eu fui, meus amados, aqueles jovens apresentaram um teatro na minha frente e a minha alma sedenta. Como diz a Bíblia, o gafanhoto já tinha cortado tudo. O que o gafanhoto deixou, veio um outro e arrancou tudo. A minha esperança eu já não tinha mais. Aleluia, eu estava no abismo. Aleluia. Naquele momento eu me encontrava num momento de dificuldade e eu vi Deus mostrar toda a minha vida naquela peça de teatro. Eu vi Deus falar comigo e entreguei a minha vida nas suas mãos. Depois daquele dia minha vida nunca mais foi a mesma. Aleluia, meus amados. O apóstolo Paulo, ele disse certa vez: o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. O que é espírito ele discerne bem, de quem ele é discernido. E de lá para cá Deus tem confundido os meus adversários. Aleluia, de lá para cá Deus tem confundido os teus adversários, meus amados. Aleluia, Madalena vai ter que reconhecer que o Deus dos crentes é o Deus eterno, é aquele que chama, é aquele que salva, é aquele que batiza com o Espírito Santo e leva para morar para o céu. Agora eu quero te dizer que quando alguém te vê na rua com os olhos espirituais, ele vê como uma tocha fumegante, porque o próprio Deus, quando ele usou os seus servos para entrar naquela fornalha, diz a Bíblia que ele passeava no meio dela. Aleluia, quando você anda pelas ruas de Madalena, meus amados, eu quero te dizer e te relembrar que os demônios, eles têm que estar debaixo dos seus pés. Eles têm que estar debaixo dos seus pés, porque Deus, ele te deu autoridade para isso. E num congresso de jovem desse, abra o seu coração, porque Deus, ele disse que estava contigo até os últimos dias. Não há dificuldade. Aleluia. Eu profetizo que aquilo que o devorador comeu da sua vida, aquilo que Satanás ele tirou 2013, a partir de hoje Deus está restituindo na tua vida. O Deus que muda a história, ele faz isso porque o povo, quando começa a adorar, quando o povo começa a confiar em Deus, diz-nos a Bíblia que Deus faz questão de lembrar as promessas de Deus para as nossas vidas. E quando nós lembramos algo que Deus nos falou, isso traz fé ao nosso coração, isso traz esperança. Aleluia. E quando nós temos esperança e fé em Cristo Jesus, isso faz que nós suportemos todas as adversidades da vida. E Deus está dizendo para você, meus amados, e para mim, que Deus é conosco e que Ele vai restituir, aleluia, tudo isso. E depois de ter passado, aleluia, 750 anos, no livro de Atos dos Apóstolos, Jesus veio cumprir a promessa que Deus em Gênesis tem feito a nós, seres humanos, que do ventre da mulher nascerá pagará a cabeça da serpente. Aleluia. Jesus cumprindo essa promessa, ele sobe aos céus, mas ele disse que iria mandar outro, o Consolador. Muitas das vezes você, meu amado, não se encontra com forças. Você muitas das vezes se ajoelha e não tem palavras para falar com teu Deus. Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia, a palavra de Deus nos ensina que aquele que Jesus enviou, ele antecede por ti com gemidos inexprimíveis. E se você crê nessa palavra, glorifica a Deus, glorifica a Deus, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. E depois de Jesus ter subido aos céus, Ele enviando o Consolador, diz-nos a Bíblia que 10 dias esses homens buscaram a Deus. Entre o período de Lucas 24 ao livro de Atos, capítulo de número 2, 10 dias. 10 dias. Muitas das vezes nós desistimos no primeiro dia, muitas das vezes desistimos no segundo dia, no terceiro, no quarto, no nono dia está bem perto e nós desistimos. Aleluia. Mas Deus, Ele te diz nessa noite que a tua perseverança resultará em promessas cumpridas. Aleluia. A tua perseverança, meus amados, 10 dias buscando a Deus, aí Deus cumpre a promessa. E naquele dia estavam todos reunidos em um só propósito. E qual era o propósito, igreja? Era buscar a Deus, era buscar a promessa, buscar o Espírito. E quando a igreja busca o Espírito, Deus derrama. Alava subia de cavalava xaramaebetou. E que devas, miricou, valebia de faz. Meu Deus, o Deus que prometeu na sua vida, Ele está cumprindo a partir de hoje. A partir de hoje, a partir de hoje, a partir de hoje, a partir de hoje. Aleluia. O teu Deus é o Deus de já. Aleluia. Diz-nos a Bíblia Sagrada que Jesus Cristo, Ele foi chamado para ressuscitar Lázaro. E essa família tinha intimidade com Deus. Essa família tinha intimidade com Deus. Essa família recebia Jesus Cristo todas as vezes que Jesus ia na cidade de Betânia. E essa família, diz-nos a Bíblia, que se encontra Marta, Maria e Lázaro e sua família reunidos. E certa vez Maria, atarefada com as coisas naturais, aleluia, Jesus disse: Maria, Maria, por que tu se infadigas? Você está cuidando muito do natural, meu amado. Cuide do seu espiritual. Você está cuidando muito do natural. Cuide do espiritual. Aleluia. Essa igreja é uma igreja avivada. Eu já senti isso quando eu entrei. Aleluia. E eu creio. Ah, meu Deus, que essa igreja é uma igreja que joga fogo no pregador. O pregador joga fogo na igreja. Porque a unção, ela é compartilhada. E naquele momento, quando Jesus compartilha com aquela mulher, com aquela casa, a sua intimidade, certa vez Lázaro, seu irmão, estava, aleluia, enfermo. E Jesus disse que a enfermidade não era de morte. Essa prova, meu amado, essa prova que você está passando, não é para sua morte. Aleluia. Ela é para a sua edificação. É para a glória de Deus. Jesus disse: é para que se manifeste a glória de Deus. Aleluia. É para que se manifeste a glória de Deus. Se manifeste a glória de Deus. Passando 3, 4 dias, Jesus vai a Betânia. E essa mulher que tinha intimidade com Deus, com Jesus Cristo, ela vê Jesus e disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E muitas das vezes, quando Deus, Ele promete algo, Ele costuma muitas das vezes, ficar calado e só ouvindo o que tu está falando. Deus muitas das vezes Ele se cala, mas Ele está olhando, Ele está com as suas mãos sobre a sua vida. No livro de Isaías Ele diz que o seu ouvido está ouvindo tudo, os seus olhos estão contemplando, aleluia. E você só tem que glorificar a Deus da maneira certa. Diga para Deus que você depende dEle, que a sua vida é dEle, que você o ama, aleluia. Porque, meus irmãos, quando nós honramos a Jesus e a Deus, Ele disse que Ele faz morada, aleluia. E naquele momento, aquela mulher se encontrava numa dificuldade, aquela mulher se encontrava numa perca sentimental, familiar, aleluia. Mas ela teve uma incredulidade: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aleluia. Se o Senhor, meu Deus,
estendido a tua mão, eu não teria padecido dessa forma. Se o Senhor, meu Deus, estivesse me honrado, eu teria te honrado. Aleluia. Muitas das vezes a nossa palavra é essa: se tu estivesse, ó Deus, feito, se tu estivesse, ó Deus, cumprido. Aleluia. E aquela mulher usou de incredulidade. O Senhor começou a falar palavras que são palavras de vida eterna. E Ele disse: mulher, se tu creres, diz as Escrituras, diz-nos a Bíblia Sagrada, que Jesus começa a colocar fé dentro do coração do homem. E quando Deus fala, Ele começa a satisfazer a vontade do coração dele, porque Deus, Ele se alegra em cumprir promessas. E naquele momento Jesus, Ele começa a dizer: aquele que está morto, se crê em mim, ele viverá. E ela disse: eu creio, Senhor, que Ele há de ressuscitar nos últimos dias. Mais uma vez. A segunda vez essa mulher usa de incredulidade, porque ela disse que era num tempo distante. Ela disse que era no futuro. E Jesus, Ele veio para cumprir a promessa naquele momento. Ele veio para ressuscitar Lázaro naquela hora, naquele dia, naquele local, para que a glória de Deus seja manifesta na vida dele e na dos demais que estavam vivendo. Aleluia. Diz-nos a Bíblia que Jesus Cristo, Ele começa a dizer novamente: Marta, Marta, não já disse eu, Marta, não já disse eu, Marta, se tu creres, não já disse eu, Marta, que se tu crer, tu vai ver o que Deus faz. Aleluia. E quando Jesus, Ele começa a dizer isso, Marta começa a crer. Mas Jesus disse: eu vim para que tenhas vida, vida em abundância. As Sagradas Escrituras nos dizem. Aleluia. E Jesus, Ele pergunta: onde foi que colocaram? Onde foi que colocaram? Onde foi, meu amado, que tu colocou os teus propósitos diante de Deus? Os teus sonhos, a tua vida, o que tu tens para Deus, tu tem colocado aonde? Onde é que tu tem colocado? Coloca no coração de Deus, coloca na vontade de Deus. Aleluia. E naquele momento Jesus faz essa pergunta, e mais uma vez ela usa de incredulidade: Senhor, já faz muitos dias. Ela disse que Jesus nesse momento não tinha poder. Aleluia. Ela disse, meus amados, nesse momento ela queria dizer que Jesus não tinha poder. E certamente aquela mulher não colocou aquela pedra sozinha, porque aquela pedra era muito pesada. Você muitas das vezes ouve os seus amigos, seus colegas: não vai dar certo, não faz isso, não faz isso, né? Aqui, vou para a igreja. Que igreja? Igreja é chata, passou o tempo, não faz isso. Muitas vezes você dá ouvido, muitas das vezes você dá ouvido, aleluia. E quando você dá ouvido, essa pedra se coloca na frente, aleluia. Mas eu sei que Jesus remove pedra, aleluia. Jesus removeu pedra naquele dia. Jesus tirou, mandou tirar e chamou Lázaro para fora para cumprir o que Ele tinha prometido, que iria salvar, iria restituir. Meus amados, aquela família se regozijou, porque Deus tinha feito o que? Cumprido com sua palavra. Não espere nada de homem, não espere nada de homem, porque o que o homem fala de pé, ele não sustenta duas palavras sentadas. O Deus a que você serve, aleluia, refrescando a sua memória, Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele cumpre. E nessa noite, o propósito deste primeiro congresso de mocidade, que foi ser derramado o Espírito Santo, aleluia, que foi a busca do Espírito Santo. Nessa noite, eu creio que você está recebendo uma vida transformada pelos olhos espirituais da fé. Diz-nos a Bíblia que quando nós nos reunimos, como no dia de Pentecoste, buscando um propósito. Qual o propósito, igreja? Espírito Santo. Diga: Espírito
nessa noite. Aleluia. E Deus restitui a vida daquele povo, porque diz Joel nesse momento que Deus estava ouvindo o povo, e o que você fez subiu aos olhos de Deus. Escute, o que vocês colocaram nas mãos de Deus, segundo essa palavra, a palavra que foi lida, que foi meditada nessa noite, diz a Bíblia Sagrada que Deus ouviu aquele povo. Diz a Bíblia Sagrada que Deus restituiu aquele povo. Pastor, o povo dessa congregação, que nesse ano Satanás tragou, tentou levar para o mundo, tem promessa, vai voltar tudinho. Deus vai restituir. Meus amados, tem ministério aqui. Olha, escute aqui. Tem pessoas aqui que são ministros, não sabem. Tem pessoas aqui que vão ter a graça de ter os seus pés calçados com o Evangelho da paz. Diz a Bíblia que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Tem pessoas aqui, meus amados, que são levitas, consagrados a Deus. Aleluia. Deus, Ele disse para os levitas, e é o mesmo que eu quero dizer para você e para mim hoje. A tua herança, meu amado, é Deus. É o Espírito de Deus a nossa herança. Lava subnicova, lava xerica, limpa, lava xedeca, lava subele, date que va subelevas. Aleluia. Deus, Ele uma coisa, Ele cumpre. Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Esta igreja, a partir de hoje, ela está sendo agraciada. Ela está sendo agraciada. Deus está dando um novo favor, uma nova unção, meu amado. Eu não tenho costume de fazer isso, pastor, mas quando Deus Ele usa das suas forças. Levante. Aleluia. Este moço, vocês estão vendo aqui, pastor? Este moço que vocês estão vendo aqui, vocês sabem que Deus, quando Ele chama, Ele supre as necessidades. Quando Deus Ele chama, aleluia, Ele supre as necessidades, porque é Deus que chama. Você crê, meu amado, que Deus te chamou? Da mesma forma que Deus vai cumprir esse propósito que está cumprindo na vida desse que serve hoje. Aleluia. Meu filho, o ano de 2013, a partir de hoje, diz a Bíblia Sagrada, que quando Daniel ele começou a orar, no primeiro dia que Daniel colocou o propósito nas mãos de Deus, Satanás ele se colocou na frente. Satanás ele se colocou na frente. Jesus ele veio para destruir as obras de Satanás. Aleluia, te preparando, porque os espinhos, aleluia, no caminho, os espinhos que Satanás colocou no teu caminho, Jesus, Ele está colocando nos teus pés grandes. Ele está preparando a tua vida, meu amado. Aqueles que disseram, tu não é nada. Aqueles que disseram, mas é mais um. Creia, creia.
Olha, Deus, Ele é o Deus do ouro, o Deus da prata. O homem diz por aí que o homem, pastor, dessa terra, que tem muito poder financeiramente, ele leva o seu filho à universidade, a grandes faculdades. Diz-nos o contexto da história que o homem que tem dinheiro financeiramente, ele prepara o seu filho, mas é um homem terreno. Certa vez Jesus Cristo ele disse uma palavra. Ele citou que as aves do céu não cegam nem se veem. Ele citou muito mais, dizendo que nós temos que crer em Deus, que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Deus, meus amados, nessa noite, se Ele tivesse me colocado aqui para falar só com esse menino, eu estaria grato. Mas Ele falou com a igreja, falou comigo. Aleluia! Deus, dei balacachei, me dei joga, passou. Aleluia! Deus está suprindo as tuas necessidades. Deus ele vai colocar na tua vida aquilo que é necessário. E o homem vai ver que o Deus a quem tu serve é um Deus de honra. Aleluia! Quem crê que Deus honra, levanta a mão e glorifica. Aleluia! Quem crê que Deus honra, levanta a mão e glorifica a Deus. Porque Deus tem honra. Pastor, aqui em Madalena tem vários ministérios. Diz-nos a Bíblia que o Espírito opera de várias formas em cada ministério. Meu Deus. E como Deus usou o Senhor a profetizar na minha vida, lá na Rua do Mar, há 2 anos atrás, e eu vi se cumprir na minha vida. E quando o homem fala o que Deus manda, ele ouve. Eu sou grato, pastor, que foi usado por Deus. E nessa noite, eu quero que a igreja de Deus, conforme ouviu essa palavra, uma palavra de restituição, uma palavra de promessa, uma palavra de suprimento, uma palavra de vida, uma palavra espiritual, uma palavra, meus amados, que corta, uma palavra que é fogo, uma palavra que edifica. Segunda palavra ministrada nessa noite, o que Deus prometeu na sua vida, meu amado, há 3 anos atrás. Ele é fiel e Ele está te dando nas tuas mãos. Ele vai te dar graça, porque a obra que Deus tem em Madalena, a obra que Deus tem em Madalena contigo, a obra que Deus tem contigo em Madalena, igreja, estende a mão para cá, em nome de Jesus. Eu tenho suprido a tua necessidade. Na hora da angústia eu tenho visto. Na hora do clamor eu tenho ouvido. Na hora que tu me pedes suprimento, eu tenho ouvido. E nessa noite, a partir de hoje, eu tenho soprado sobre a tua vida aquilo que tu necessita. Vem, calama, subir e o Espírito
Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada aqui. Aleluia. O Pai procura adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Amanagassuma naquele chão. Ei, Golda Vassuma, meu chão. Nagala, Siririco, Valei. Este servo me disse, nós conversamos aqui, pastor, que ele tinha prazer em servir a obra. Eu disse para ele, não de mim mesmo, que Deus, quando Ele coloca o desejo no coração de um homem, porque nós não merecemos nada, a não ser através de Cristo. E se não fosse Jesus ou Deus ter colocado no nosso coração o desejo de servir, não estaria nenhum nesta congregação e nessa igreja. Se Deus não tivesse chamado, diz-nos a Bíblia no Atos dos Apóstolos, que não foram pastores, que não foram ministros de altos patamares, segundo a sociedade de Israel. Mas diz-nos a Bíblia que Estevão e Filipe, diáconos, a palavra diáconos, ela significa servos, garçons, aqueles que servem. Meus amados, Deus, Ele sonda o coração do homem. Tudo de que tu tens guardado, guarda o coração, porque dele procede, porque dele vem, porque dele sai palavras de vida eterna. Deus tem conservado a tua vida, meu amado. Deus tem conservado os teus familiares no momento certo. Eu vou falar porque Deus, Ele dá a liberdade de falar. Paulo disse que tinha liberdade de falar no meio da igreja. Aleluia. Depois desses dias, diz a palavra de Deus, segundo a palavra do Pai, que o Espírito Santo é o autor. E quando Ele é o autor, Ele ministra na vida de ninguém. Aleluia. Vai ver o que eu faço. Tu verás a minha glória. Como disse a Filipe Jesus, como disse aquele homem Natanael, se creres nessa noite, se creres, verás tu a glória de Deus. Aleluia, porque Deus está abrindo sobre a tua vida os céus. Deus está abrindo as portas que estavam fechadas. Deus está abrindo no deserto, onde ninguém vai, onde ninguém quer ir, onde ninguém quer estar, onde ninguém, meus amados, quer prevalecer, onde ninguém quer estagiar. É naquele canto onde ninguém quer ir que Deus vai te honrar. Aleluia, a mesma unção que estava na vida de Estevão, que estava na vida de Filipe, o Espírito Santo chega nessa noite. Deus Ele honra, porque Deus, quando Ele chama, Ele supre. Aleluia, quando Ele supre, Ele envia pessoas que estão aqui, jovens, escutem isso. Escutem isso. Ele disse que os servos e as servas, que os jovens, os velhos. Então Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele derrama o Espírito. Aleluia, eu convido os irmãos a fecharem os olhos. Aleluia. E fazer uma oração. Aqueles que desejam ser cheios de Deus, porque naquela época, quando o profeta foi na casa da viúva,
O azeite parou porque não tinha mais vaso, mas o azeite ainda desce. Sem tem vaso essa noite para ser cheio do azeite que representa o Espírito Santo. Nessa noite vai ser cheio, porque não é o homem quem enche. Senhor, tu tem toda a liberdade, tu não precisa de mim, ó. Tu não precisa de mim, meu Deus, para, aleluia, batizar. Porque o Senhor batiza, o Senhor restaura. Aleluia, eu quero chamar aqui na frente aqueles que têm fé para ser batizados com o Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aqueles que têm fé. Eu chamo até aqui na frente. Aleluia, aqueles que têm fé. Quem quer receber o Espírito Santo? Aleluia. Porque a Bíblia diz que tudo que procede sem fé é pecado. Se você vier aqui sem fé, é verdade. Tiago diz que o homem que procede sem fé não recebe nada. Glória a Deus, aleluia, Deus. Aleluia. Quem quer receber o Espírito Santo é gratuito. É pela promessa. Glorifica a Deus. Você, Aleluia. aleluia. O pastor mencionou que se tivesse uma moto, muitos iriam buscar. Aqui é de graça. É de graça. É de fé em fé. De glória em glória. Manda glória para Deus, igreja. Glorifica a Deus. Somente glorifica. Somente glorifica. Somente glorifica. Eu vou chamar os obreiros para impor as mãos na vida dessas pessoas. Eu vou chamar os obreiros, meus amados. Meus amados. Aleluia. Aleluia. Meus amados, glória a Deus. A graça de Deus. Aleluia. Diz a Bíblia Sagrada. Diz a Bíblia, não que o homem fala, que o apóstolo Paulo, impondo as mãos do Espírito, fazia o quê? Descia. Diga assim, quando o homem descia, o Espírito desce. Aleluia. 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 Lava subir e boa. Lama da subir, xarabacá, da subir. Não é eu que batizo. Pai, é tu, Senhor, Espírito. Aleluia, meu Deus, diz a Bíblia que o Senhor dá a quem quer, e quem deseja, quem busca. Nessa noite, Glória a Deus. Espírito Santo, aleluia. É para quem crê, igreja. É para quem crê, igreja. Começa a dar glória à igreja. Começa a dar glória à igreja. Começa a dar glória à igreja. Eu estou sentindo o Espírito aqui, igreja. Começa a dar glória à igreja. Começa a dar glória à igreja. Ei! Senhor Jesus. Aleluia. Destrava, Senhor, a língua. Destrava a língua, Senhor, aleluia. Oh, Espírito Santo. Isso, os crentes aí batizados com fogo. Começa a catar a fumaça. Batiza, Senhor, com o Espírito Santo. Começa a receber o Espírito Santo. E põe as mãos sobre este povo, aleluia. Deus está derramando do seu Espírito. Deus está enchendo o templo. Começa a glorificar a igreja.
atrás, irmãos. Não sei, 3 anos, se eu não me lembro. Esse homem subiu aqui na tribuna, olhou para mim e disse: o Senhor esteve na Lagoa do Mato. Eu digo: estive numa oportunidade para ministrar uma ceia levada pelo diácono, pelo Espírito Santo e pelo diácono Rafael. Nós estávamos nos conhecendo. E numa oportunidade, quando eu ministrava a palavra de Deus, eu olhei para esse jovem e Deus disse: ministra sobre a vida dele. Aleluia. E Deus falou para ele que iria usar ele. Mas eu nunca imaginei que ele iria usar esta igreja como usou hoje, de uma forma. Toda
Aleluia! Você de hoje em diante estará falando em línguas estranhas. Oh, aleluia, porque Deus, o Espírito Santo te visitou. Eu em pessoas estarei colocando o meu ministério à disposição agora. Eu sei que existe uma mulher na nave desta igreja que um caroço sumiu do corpo dela. Dos irmãos, pela a vida do pastor, nosso pastor Enoque de Quixadá. Ele necessita de oração e eu quero que a igreja ore por ele. Eu queria hoje chamar o presbítero para juntos levantarmos somente essa oração para finalizar o congresso. Estaremos terminando. Esse homem veio representar o reino dos céus e veio representar o seu pastor hoje aqui nesse lugar. Ei, mulher, Deus está queimando enfermidade aí no teu corpo. Chega! É você mesmo! Chega aí, ó! Nesse momento, Senhor, estamos procurando você, esse nome dessa meu preciso dela tua palavra, Senhor. Preciso de teu sentimento. Não, Pai, nós podemos fazer o retorno e faz ali para ti, Shaddai. Eu quero abençoar meu pastor enorme, Senhor. Oh, Pai, visita ele agora. Visita ele agora. Pai, eu te dou um pedido. Glória a Jesus. Irmãos, aqui a todo momento o Espírito Santo esteve e está conosco, operando milagres, enchendo aí os vasos do Espírito Santo. Ei, Jota, você que vê aí, ó. Tu vai esquecer a forma que tu entrou pelaquela porta, porque hoje Deus te trouxe para um compromisso maior. A tua vida, o teu ministério está mudando hoje. Nós temos aqui o preletor da noite, o pregador, ele está aqui, ele veio de fora. Eu não tirei dízimo e oferta ontem, todo mundo sabe disso, aqueles que não estavam estão sabendo agora. Mas eu necessito hoje, quando eu falo assim, é porque o Espírito Santo está me autorizando. Eu necessito hoje da oferta.
que tem que abençoar esse nome de Deus para retornar para a sua cidade. E o Senhor conta contigo agora. Eu não ia tirar. Pastor Moreira, uma nova história Jesus começa a escrever hoje na tua vida, viu? Uma nova história, recebe aí, ó. Se tu crê na tua preciso, chega. Aonde tu estás aí, ó. Recebe o braço do Senhor na tua vida. Recebe renovo. Recebe autoridade. O que Deus te deu, Satanás não pode roubar. O que Deus te deu, está escrito no livro dos céus. Recebe do Senhor. Aleluia. Vai com a salva, tirando os dízimos e as ofertas. Quem trouxe aí, por favor, o rapaz já vai sair aqui. Entregue em nome de Jesus, aqueles que podem, aqueles que anseiam abençoar a obra de Deus. Aleluia, Deus. Sim, Jesus. Enquanto vocês estão ofertando na casa de Deus, o Espírito Santo ele está trabalhando a meu favor. Ele está entrando com providência dentro da tua casa. Os teus pais vão servir ao Senhor. Os teus pais vão servir ao Senhor. Eu creio que os teus pais vão estar servindo a Deus. Aleluia. Fica tranquilo. Ei, jovem, fica tranquilo. Cidade de Caxira, pastor, que Deus abençoe. Essa gravação vai chegar até você, pastor. E o oficial da glória de Deus, quando você estiver assistindo esse meu video, onde você está, no lugar onde você está, o Espírito Santo vai descer e a vaga sobrenatural. Onde você está, recebe o toque do Espírito Santo. Pelo teu Espírito nesse lugar. Senhor, despeça os teus filhos em paz, assim como a minha pessoa. Obrigado por esses homens, todos os homens de Deus que aqui estão, Senhor. Deus, nós contamos uns com os outros. Oh, aleluia! Essa mulher, Senhor, que entrou, Pai, por essa porta, o Senhor arrancou o caroço. Quando ela chegar na casa dela, ela vai constatar, Pai, que o Senhor morou aqui nesse lugar, pelo poder do Espírito Santo. Esses jovens, Senhor, todos renovados no Espírito de Deus. Oh, Espírito Santo, obrigado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. A igreja diz amém e aplauda o Senhor Jesus. Traz meu filho para cá, está completando o ano. Amém. Meu filho está completando o ano, irmão. Já estão finalizando. É o meu sucessor aqui. Está aqui, é o meu sucessor, Josué. É o meu sucessor. Está ali a cadeira pastoral dele. Eu mandei fazer bem bonita para ele.
Mas meu filho, ele carece das vossas orações. Aleluia. Meu filho precisa das suas orações, assim como eu. Você precisa das. A minha sogra está comigo aqui. Eu e essa mulher, nós passamos um bocado ruim na nossa vida. Ela dizia assim: eu não quero ver aquele homem na minha frente. E hoje ela diz: eu vou pro culto aonde meu chefe está lá. Evangelho não está. Porque Jesus transforma. Jesus muda. Continue, não percebe não, você não larga Jesus não. Jovem, não larga Jesus não. Continua com Jesus. Que Jesus continua contigo. Senhor meu Deus, abençoa meu filho. Dá saúde, paz sobre ele. Sabedoria para conduzir o rebanho que o Senhor irá colocar na sua responsabilidade. Autoridade e poder vinda do Espírito Santo. Toda investina de Satanás, não só contra ele, ou contra a minha família inteira. Hoje, Senhor, acordei, nós somos a terra, em nome de Jesus. Assim abençoa meu filho. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Levanta a tua mão aí, ó. Levanta a tua mão. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, permaneça desde hoje e para todo sempre no meio